O tema que nós vamos estudar se chama Laodiceia e o pensamento pós-moderno. Vou pedir a vocês que abram suas Bíblias no livro de João, capítulo 18, para nós fazermos a nossa leitura inicial. Evangelho de João, capítulo 18, versículos 19 até o 23. Então o sumo sacerdote interrogou a Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. Declarou-lhe Jesus: eu tenho falado francamente ao mundo. Ensinei continuamente, tanto nas sinagogas como no templo, onde todos os judeus se reúnem, e nada disse em oculto. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que lhes falei. Bem sabem eles o que eu disse. Dizendo ele isso, um dos guardas que ali estavam deu uma bofetada em Jesus, dizendo: é assim que falas ao sumo sacerdote? Verso 23. Replicou-lhe Jesus: se falei mal, dá testemunho do mal. Mas se falei bem, por que me feres? A experiência que nós acabamos de ler sucedeu no palácio de Anás. Anás já era um sumo sacerdote aposentado. Quem estava liderando um grupo de sacerdotes nessa oportunidade era Caifás. Mas como os fariseus, eles temiam que Caifás não tivesse pulso o suficiente para sustentar a morte de Jesus, eles conduziram primeiramente Jesus do Getsemane ao palácio de Anás, pela experiência dele. Anás, então, diante de Cristo, interroga a Jesus sobre a sua doutrina, sobre os seus ensinamentos. O que é que você está ensinando que provocou essa perturbação para que tanta gente queira a sua morte? Jesus, de maneira serena, mas firme, responde então a Anás: eu tenho sido franco, eu tenho, em outras palavras, falado a verdade e aberta. Em nenhum momento vocês me viram escondido. Muito pelo contrário, eu entrei num templo onde estavam os sacerdotes realizando as cerimônias e eu expulsei toda aquela balbúrdia que estava sendo ali oferecida. Tudo o que eu fiz de maneira clara. Fui autêntico e disse a verdade. E aí, Jesus, de maneira serena, como disse, mas filho, cita algo que talvez tenha deixado Anás calado, sem respostas. Ele disse: pergunta para os que me ouviram acerca da doutrina que eu ensinei. E Jesus disse isso porque ele sabia que Anás e Caifás mandavam espiões quando eles estavam pregando. Então ele desafiou: pergunta para os teus que você enviou, em outras palavras. Aí o soldado, o guarda, com raiva por Jesus ter lhe dito a verdade, dá uma bofetada na cara do nosso Salvador. Nesse momento, Jesus, e eu fico imaginando, eu acho que não existe nada mais desonroso para um homem do que levar um tapa na cara. A natureza humana, naquele momento, talvez querendo reagir à atitude do soldado, mas Jesus se domina. E ele simplesmente diz as seguintes palavras cheias de significado: se eu falei mal, em outras palavras, se eu falei uma inverdade, se eu disse uma mentira, dei testemunho do mal. Mas se eu falei bem, se eu falei a verdade, por mais que ela seja dura, por mais que ela seja provocativa, por que me fez? Baseado nessa experiência, eu gostaria de desenvolver com vocês o tema de hoje. O Juliano sabe, ali atrás ele até confessava
que em algumas oportunidades na nossa página do Facebook, ele entrou em algumas discussões com pessoas, debates, por pessoas que dizem que a nossa pregação, a nossa mensagem, ela tem um discurso de ódio. É uma expressão muito comum que nós ouvimos hoje. Nós somos fundamentalistas, nós promovemos o ódio e a divisão entre as pessoas, nós não somos politicamente corretos, nós só nos dedicamos em falar mal dos outros. E essa experiência de Cristo me chama a atenção. Jesus nunca deixou de falar a verdade. É verdade que ele nunca dizia de maneira rude. A serva do Senhor diz que quando Jesus pronunciava uma verdade, havia lágrimas na sua voz, mesmo que essa verdade fosse uma esmagadora de luz. Mas ele nunca deixou de falar a verdade. Essa experiência dos judeus mostra um comportamento de pessoas na época de Jesus já, que não toleravam, e comecem a anotar algumas palavras que nós vamos usar muito no sermão aqui hoje. Hoje nós temos na época da tolerância. Fala-se muito de tolerância hoje. Mas sinceramente eu nunca vi uma geração tão intolerante como a nossa. E principalmente aqueles que normalmente lutam pela tolerância. E a geração de Jesus não tolerava a verdade. Jesus então tinha um conflito. Porque o próprio Jesus disse em Mateus, em João 8,32, quem se recorda? Conhecereis e a verdade vos. Então Jesus, ele não podia deixar de falar a verdade absoluta. Ele veio para uma geração escrava, não só escrava dos romanos, mas uma geração que estava escravizada pelo pecado. Era uma geração depravada, era uma geração totalmente carnal, a geração de Cristo. Uma geração que era capaz de passar ao lado de uma pessoa que estava padecendo e eles ignoravam. Jesus então tinha que apresentar a verdade para essa geração. E com Jesus a coisa é muito mais séria. Porque Jesus ele não só falava da verdade, mas Jesus era a própria verdade encarnada. Então imagine um desafio. Os judeus esperaram por 4.000 anos pela verdade. 4.000 anos. Desde que a verdade foi anunciada no Éden, até que ela nascesse no ventre de Maria. Eles estudavam a verdade na Torá, na Ketuvim e na Neviim, que são os livros que compõem a Bíblia judaica. Estudavam a verdade. Mas quando a verdade ela encarnou, nós sabemos o que aconteceu. A verdade andou entre eles e todos os dias a verdade dizia: eu sou a luz, eu sou o pão, eu sou o cordeiro, eu sou a vida. Até que um dia ele foi muito claro e ele disse: eu sou a verdade. Mas o livro de Coríntios diz que os judeus buscavam sinais, os gregos, sabedoria, mas nós pregamos a Cristo e a este crucificado. Escândalo para os judeus e loucura para os gregos. A verdade se tornou um escândalo no tempo de Jesus. E muito simples nós entendermos. Naquela cruz eram pendurados ladrões, os mais vis da sociedade. O Messias veio de Nazaré. Eu ia citar o nome do bairro aqui da cidade, mas não vou citar para não ofender nenhuma pessoa. Mas Nazaré era um bairro dos mais desprezados dos tempos de Cristo. Então imagine agora judeus pomposos que esperavam um grande soldado que fosse marchar à frente dos exércitos de Judá e libertar-lhes do jugo romano.
os discípulos saíam para esses judeus e pregavam dizendo: a verdade, o Messias, é aquele que andava entre vocês descalços e ele morreu pendurado no madeiro. Escândalo! Eles se escandalizaram. A verdade foi um escândalo. Agora, a verdade não foi um escândalo só para os grandes da região da Judéia. No livro de Mateus, capítulo 26, verso 31, olhem até mesmo quem se escandalizou de Cristo. Então Jesus lhes disse: esta noite todos vós vos escandalizareis comigo. Jesus estava falando dos discípulos, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Até mesmo os discípulos se escandalizaram. E aquele que pensava ser o mais fiel de todos os 12, que disse para Jesus: Senhor, todos se escandalizarão, mas eu não me escandalizarei de ti. E o que ele fez? Negou a Jesus 3 vezes. Na verdade, provocou um escândalo muito grande. Meus irmãos, entendam isso. A verdade nunca vai dar as mãos para a cultura. A verdade, ela sempre vai contra a cultura. E é por isso que a verdade foi crucificada. É por isso que a verdade provocou escândalo. Porque a cultura fazia oposição à verdade. E até os discípulos se escandalizaram. Agora, todos esses fatos que eu acabei de mencionar aqui para vocês são fatos reais. São fatos comprovados pela Bíblia e pela própria história. Flávio Josefo, por exemplo, que é um historiador judeu, ele menciona no seu livro o personagem de Jesus Cristo. Fala dos seus seguidores. Então, Jesus é real, não só pela Bíblia, mas pela própria história. São histórias reais. Agora, será que se essa verdade viesse hoje, na nossa cultura, na nossa geração, na nossa filosofia, no nosso estilo de vida, será que essa verdade, ela seria aceita ou ela se tornaria alvo de escândalo? Para o inglês, esse é um site de notícias gospel, um dos mais conceituados do nosso país, se chama Gospel Prime. Um inglês chamado Timothy Ash. Ele é especialista em estudos europeus e professor da Universidade de Oxford, uma das mais conceituadas do mundo, dos Estados Unidos. Ele disse que se Jesus viesse hoje, seria considerado um extremista. Essa é a conclusão que ele chegou, estudando a nossa cultura, entendendo a nossa maneira de pensar. Esse estudioso que provavelmente nem creia em Jesus como Salvador. Porque Oxford, embora seja uma universidade fundada por protestantes, hoje ela se autodenomina evolucionista. Não é mais criacionista. Então eu não sei, eu não conheço exatamente esse professor dessa universidade, provavelmente não creia nem em Cristo como Salvador da vida dele. E disse isso. Creio que muitos de vocês aqui já devem ter lido livros do Augusto Cury. E um livro dele, o primeiro da série Análise da Inteligência de Cristo, que se chama O Mestre dos Mestres, ele diz que se Cristo viesse hoje, ele escandalizaria e perturbaria os fundamentos da psiquiatria, psicologia, política e da medicina. Imagine Cristo hoje num congresso de médicos dizendo: eu sou a verdade e a... Provavelmente iam crucificar, internar, dar não uma cruz, mas uma injeção letal em Jesus Cristo, que provavelmente eles tivessem lido. Será que a Bíblia ela teria alguma lição para a nossa geração sobre essa questão da verdade autêntica? Porque nós vamos ver que existe uma verdade hoje circulando no nosso mundo que não é autêntica. O Senhor Jesus, em Mateus capítulo 24, verso 10,
Ele disse o que aconteceria nos últimos tempos. Vocês sabem que esse é o sermão profético. E ele começa, o versículo 10, já dizendo assim: nesse tempo, que tempo é esse? No tempo em que os grandes sinais de Mateus 24 estivessem cumpridos. Fomes, guerras, terremotos, conflitos religiosos, nação contra nação, reino contra reino, e por aí vai. É o que nós estamos vivendo. Então, nesse tempo, na nossa época, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Então, Cristo mostrou que a nossa geração, ela não está imune à rejeição da verdade. É uma geração que está propensa a se escandalizar da verdade, assim como os judeus se escandalizaram no tempo todo, e os próprios discípulos. Normalmente, quando nós entramos nesses aspectos um pouco mais complexos, que desafiam o nosso estilo de vida hoje, nós sempre olhamos para fora. Mas por que eu citei o exemplo dos discípulos? Porque os discípulos eram de dentro, eles estavam em contato com Cristo, mas mesmo assim se escandalizaram. Então, nenhum dos que estamos aqui hoje estamos imunes de nos escandalizar de Jesus Cristo. A mensagem hoje tem um objetivo: fazer você analisar a tua vida. Imagine uma balança. Nós temos a mensagem de um lado da balança e a tua vida do outro lado da balança. O objetivo é pesar. Agora, hoje, a coisa é muito mais sutil, queridos. Não se fala em rejeição da verdade. Quem que não quer a verdade? Todos querem a verdade. O ser humano já nasce com essa necessidade de buscar a verdade no seu coração, no seu íntimo. Todos querem a verdade. Então ninguém vai dizer a verdade para mim não é importante. O engano hoje é mais sutil. Não há rejeição da verdade. Eu gostaria de entrar numa questão aqui com vocês, que é a segunda parte do título do nosso tema. Eu gostaria de falar um pouquinho com vocês sobre o pensamento pós-moderno, para vocês entenderem como a nossa geração enxerga a verdade. O pós-modernismo é um conceito social que surgiu mais ou menos no meio do século XX. Mas alguns dizem que a consolidação do pós-modernismo foi em 1989. Quem lembra o grande evento que aconteceu nesse ano, 1989? A queda do Muro de Berlim. Então eles posicionam a transição do modernismo para o pós-modernismo em 1989, para Deus. Mas o que é o pensamento pós-moderno? Prestem muita atenção, preciso demais da atenção de vocês aqui. Eu tenho certeza que se os nossos olhos fossem se abrir nesse momento, nós veríamos os demônios aqui fora, porque aqui dentro estão os anjos do Senhor. Amém. Por isso, não se distrai, peça para que esses anjos estejam do teu lado. O Espírito Santo precisa da concentração da tua mente no tema desse momento. Lute contra a distração, contra o cansaço, contra o sono. Preste muita atenção. Principalmente nesse momento aqui, que é crucial para entendermos o desenrolar da história. Pós-modernismo, como o próprio nome sugere, vem depois do modernismo. Pensamento moderno. Mas o que era o pensamento moderno? O modernismo, século XVIII, Revolução Americana, Revolução Francesa. Não sabe o que significa a Revolução Francesa? Recomendo a leitura do capítulo 15 do livro Grande Conflito, para vocês entenderem o que foi a Revolução Francesa. Iluminismo, maçonaria, essas grandes sociedades secretas trouxeram para o mundo uma nova filosofia que nós chamamos de racionalismo. O que é o racionalismo? Não existe mais verdades místicas. Não existe mais verdades comprovadas apenas pela Bíblia. Tudo precisa ser comprovado pela lógica, pela razão e pela ciência. Isso foi o modernismo. Só que tem um problema. A ciência não conseguiu resolver o problema da vida das pessoas. Mesmo com o modernismo, nós tivemos a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, milhares de pessoas morrendo. Então, houve um período de crise da razão.
Eles viram que a ciência e a razão não resolveram os problemas da humanidade. Então eles decidiram voltar agora para Deus. Só que nessa volta para Deus, o Deus do pós-modernismo não é o Deus da Bíblia. O Deus da nossa época não é o Deus que está aqui dentro das Sagradas Escrituras. Vocês vão entender por quê. Pós-modernismo. Entendendo então o que surgiu depois do pensamento pós-moderno? Aí. O que compõe a filosofia pós-moderna? Palavras que estão inseridas, variantes do pós-modernismo: pluralismo, relativismo, humanismo, sincretismo e ecumenismo. Essas variantes definem o pensamento pós-moderno. Vamos tentar rapidamente entender cada uma delas. Primeiro, pluralismo. O que é pluralismo? A própria palavra diz. Plural. São várias formas de você pensar sobre uma mesma ideia. Não existe uma verdade, existem múltiplas verdades. Nós temos hoje, por exemplo, partidos políticos. Quantos partidos políticos nós temos? Vários, dezenas. Por quê? Porque as pessoas precisam escolher aquele que melhor se adequa ao seu estilo. Então, múltiplos pensamentos filosóficos, cultura múltipla, arte múltipla, e na religião não é diferente. Buda, Maomé, Cristo, Maria, Confúcio, todos são deuses, todos estão juntos, todos são verdade. Não admite de maneira alguma uma verdade absoluta. Isso é o contrário. Então vai entendendo. A nossa geração é formada por esse conceito plural. Outra questão. Relativismo. O que é o relativismo? Pelos próprios nomes nós já podemos ter uma ideia. Mas o relativismo diz que não existe verdade absoluta, mais ou menos igual ao pluralismo. Se para você o aborto é proibido, para mim pode acontecer. É relativo. Porque a tua verdade é uma denúncia. A minha forma de ser educado não é a mesma forma de você ser educado. Então é relativo. Um grande líder religioso, o Edir Macedo, ele se declara a favor do aborto. Por quê? Porque nós temos uma época onde a verdade é relativa. Sendo que a Bíblia é muito clara, contrária a esse tipo de coisa. Ideologia de gênero. Você já deve ter ouvido falar sobre isso. Para quem não sabe, a ideologia de gênero diz que uma criança, quando nasce, ela não nasce com sexo definido. Não é masculino e nem feminino. Ah, mas a Bíblia fala do macho e da fêmea. Mas a Bíblia não é a única verdade. Então é relativo. Por isso que você, no Facebook, se você entra no Facebook aqui do Brasil, a revista Veja no início do ano, se não me engano em fevereiro, fez uma matéria sobre isso. Ele te oferece 17 opções de gênero para você escolher. Nos Estados Unidos são 50. E se você não se encaixa em nenhuma dessas 50, você ainda tem a opção outros para você dizer o que você quer ser. Relativo. Não existe verdade absoluta. A volta de Jesus, relativo. Adão e Eva, relativo. O Papa Francisco disse esses dias que nós não podemos pensar que Deus é um mágico que pegou uma varinha e de repente o nosso planeta começou a surgir, tentando harmonizar a criação e a evolução. Por quê? Relativo. O relativismo não prega verdades absolutas. Depende da cultura, do lugar, do tempo, da educação da pessoa. Tudo é relativo. Outro problema, humanismo. O que é o humanismo? Humanismo, nós poderíamos aqui defini-lo como uma geração antropocêntrica. O que é o antropocentrismo? Grego. Antropos, homem. Centrismo, centro. O homem no centro da humanidade. Então, o humanismo, do pós-modernismo,
pega o homem e coloca ele no centro. Vamos analisar isso secularmente. A produção que existe no mundo hoje, produção, entretenimento, é toda voltada para satisfazer quem? O homem. Fazem estudos de comportamento do homem. Cores, fazem estudos para ver como o homem se comporta diante da cor vermelha, azul, amarela, etc. Tudo é centrar no homem. Nós temos algum publicitário aqui na igreja? Ou marqueteiro? Nenhum? Ok. Senão eu poderia comprovar o que eu estou dizendo. Tudo é focado em satisfazer o homem. O homem é colocar no centro centenas de shoppings, centenas de restaurantes. Por aí vai. O homem tem uma autonomia. É ele quem escolhe. É ele quem dita as regras. Sincretismo. O sincretismo junta tudo o que cada um diz que é verdade e forma a sua própria vida. Então junta lá o que Confúcio fala, o que Buda fala, o que a Macumba diz, o que cada religião diz. E ele faz a sua própria verdade. É neutro, não se define, não se posiciona. E o ecumenismo? O ecumenismo eu quero mostrar agora para vocês um vídeo de 1 minuto e pouco, para que vocês entendam como isso afeta a religião. Preste atenção no vídeo que nós vamos ver aqui agora. Entendam, lembre-se de tudo que nós comentamos sobre a maneira da nossa geração pensar e preste atenção no vídeo. É um vídeo sobre o ecumenismo e o diálogo interreligioso que saiu em janeiro desse ano. Podem colocar lá, gentileza. La mayor parte de los habitantes del planeta se declaran creyentes. Esto debería provocar un diálogo entre las religiones. No debemos dejar de orar por él y colaborar con quienes piensan distinto. Confío en Buda. Creo en Dios. Creo en Jesucristo. Creo en Dios, Alá. Muchos piensan distinto, sienten distinto, buscan a Dios o encuentran a Dios de diversa manera. En esta multitud, en este abanico de religiones, hay una sola certeza que tenemos para todos. Todos somos hijos de Dios. Creo en el amor. Creo en el amor. Creo en el amor. Creo en el amor. Confío en vos para difundir mi petición de este mes. Que el diálogo sincero entre hombres y mujeres de diversas religiones conlleve frutos de paz y justicia. Confío en tu oración. Obrigado, irmão. Apesar de estar em espanhol, acho que nós conseguimos captar a ideia da mensagem. Entenderam bem o que o pensamento pós-moderno está fazendo com a nossa geração? Acho que todos conseguiram entender. Pergunta, uma mensagem que é muito sutil ali nesse material. Todos somos filhos de Deus? Quem acha que todos nós somos filhos de Deus, levanta a mão. Vocês estão equivocados. Eu vou dizer. Vou perguntar agora. Eu acredito que vocês mesmos vão concluir que houve um equívoco. Todos somos criaturas de Deus? Sim. Ok. Para sermos filhos de Deus, todos precisamos de quem? Então volto a perguntar. Todos somos filhos de Deus? Não. Esse é o pecado. Para que um budista seja salvo, para que um muçulmano seja salvo, para que um judeu seja salvo, eles precisam de Jesus Cristo, que é a única verdade que a Bíblia menciona que pode salvar o ser humano. Não é isso que você precisa. Sincretismo. Pluralismo. Todos sentem diferentes. Todos pensam diferente. Mas todos amam igual. Mas o que é o amor segundo a Bíblia? O que é o amor? Porque essa palavra amor hoje é muito subjetiva, afetada pelo pós-modernismo. O que é o amor segundo a Bíblia?
Vamos abrir então Romanos, capítulo 13, versículo 10. Romanos, capítulo 13, versículo 10. Esse texto aqui, todo cristão de verdade, não só adventistas, inclusive protestantes que são defensores do evangelho puro e genuíno, deveriam conhecer esse texto de cor. Romanos capítulo 13, versículo 10. Olha o que diz o texto. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o que é o amor então? É o cumprimento da lei. Isso é o amor. E a lei é constituída de quantos mandamentos? De 10. Isso é o amor. Segunda Bíblia. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. A Bíblia sempre confunde o amor com obediência. Não é esse sentimentalismo que se prega aí. Isso que nós acabamos de ver aqui. É muito bonito, muito ético, muito filosófico, mas não é a verdade absoluta que a Bíblia diz. Vamos trazer isso para nós. Igreja, jovens, vocês principalmente. Universitários, vocês principalmente. Porque são os desafios que vão encontrar nas universidades, nos colégios que estão se entregando a essa filosofia. Esse é o pensamento ensinado nos colégios hoje. Hoje, inclusive, vindo para cá, eu vi uma matéria dizendo que uma quantidade de líderes da ONU foram até o Reino Unido para investigar uma situação que, segundo eles, era insuportável. No Reino Unido, uma criança até os 5 anos de idade, ela é obrigada na escola a aprender a religião oficial da Inglaterra, que, se eu não me engano, é o anglicanismo. A ONU chegou à conclusão de que isso teria que ser proibido, porque obrigar crianças a irem até a igreja fere os direitos humanos. Pensamentos interessantes que estão permeando a nossa geração. Então, precisamos entender isso no nosso meio. Pluralismo no nosso meio. Sabe quantas igrejas protestantes existem no mundo hoje? Quem leu o livro do pastor Ivan Sarai vai lembrar. Mais de 40 mil denominações evangélicas no mundo hoje. Mais de 40 mil. Pluralismo. Todos dizem que creem na Bíblia. Mas para satisfazer as necessidades de cada pessoa, 40 mil denominações. Mais, cada um tem a sua verdade, só que eles dizem, é um só Deus, você já deve ter ouvido isso, né? Mas Deus é um só, não importa de qual é Deus. Adaptados pela cultura sincrética, pós-moderna, plural, relativa, relativismo, por exemplo. Pecado. O que é pecado? Pecado é uma separação. Definições de pecado hoje são místicas, indefinidas. Não se sabe exatamente o que é pecado, porque define-se pecado de maneira errada. Pecado é transgressão da lei de Deus. Olhe para a lei, eu enxergo o pecado. Por exemplo, jovens da nossa igreja, ficar sexo fora do casamento. Pecado? A Bíblia é absoluta em relação a isso. Isso é pecado. Jovem que não namora para casar está pecando contra Deus. Mas a nossa cultura é outra. Não é. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 13, verso 8, Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e será para sempre. Ele não muda. A cultura pode mudar, pode ser moderna, pós-moderna, contemporânea, não interessa o que for, Jesus Cristo não muda. E pecado pode ser pecado. Isso que é o melhor de tudo, o reino de Deus é universal. Porque pecado aqui no Brasil é pecado na China, na Argentina, na Europa, em qualquer lugar do mundo, porque Deus não muda. Deus não muda. Ele não adapta a sua verdade à cultura. Veja, irmãos, como é difícil esse assunto hoje. Esses dias eu estava ouvindo a pregação de um pastor protestante. E o pastor protestante conservador dizendo o seguinte, que antes Deus pedia nas arenas romanas a vida dos homens de
É isso que ele pedia. Deus pedia a vida deles. Não negue o meu nome. As feras na frente, o leão na frente, o caldeirão preparado para jogar eles para serem queimados. É isso que Deus pedia hoje. Se o pastor da igreja, se um ancião pede pregando na igreja, ou para uma irmã ou um irmão que seja, para subir um pouco o decote, para alongar um pouco a saia, para não utilizar roupas tão chamativas, é capaz da pessoa nunca mais vir à igreja. Pluralismo, relativismo. Falar sobre arrependimento, confissão, são temas que nós quase não ouvimos. Regeneração. Qual foi a última vez que você ouviu essa palavra? Nós citamos muito um texto de Coríntios 5, 17. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. Todas as coisas passaram e eis que tudo se fez. Será que nós estamos entendendo isso? Regeneração, vida nova, transformação, conversão. Humanismo. Humanismo no cristianismo. Os nossos cultos. Quando eu falo nossa, eu falo só da nossa igreja, englobando o cristianismo em geral. Normalmente nos agrada quando são cultos de autoajuda. Parece que nós viemos para a igreja para fazer uma consulta com um psicólogo e não para sermos transformados pelo poder do Deus Todo-Poderoso. Louvores antropocêntricos. Louvores que colocam o homem no centro da mensagem. É muito raro hoje, eu louvo a Deus quando eu vejo, nós temos aqui um quarteto mais tradicional, louvores mais centrados no conteúdo teológico na mensagem. Hoje, eu me lembro quando eu estudava no colégio, no bairro onde eu morava, no Boqueirão, e ali é um colégio menonita, então de cultura evangélica, e havia uma música que na época eu ainda não era adventista, eu gostava muito de cantar, que dizia assim: restitui, eu quero de volta o que é meu. Você já deve ter ouvido essa música. Eu quero de volta o que é meu. O que é do homem que a Bíblia fala? Do homem que eu sei só resta a condenação. Então, louvores antropocêntricos. Me abraça, me beija. Eu estou apaixonado por você, transformando a mensagem bíblica santa de uma maneira carnal, humana. Isso não agrada a Deus. A mensagem do primeiro anjo, que é a missão principal da nossa igreja, diz assim: temei a Deus e dai-lhe glória, porque chegou aos seus juízos. Temor ao Senhor. Temor ao seu nome, que é santo. A Bíblia diz que até os demônios creem e estremecem diante desse Deus. Sincretismo. Para a gente fechar. E aí vamos para a segunda parte. Sincretismo. Sabia que nós temos cultura afro hoje dentro da igreja cristã? Entrevista com demônios, vocês já devem ter visto. Isso é cultura afro, macumba, candomblé. Neutralidade espiritual. Exercícios espirituais. Talvez isso vocês não tenham ouvido falar ainda, mas vamos começar a ouvir, porque isso está entrando com muita força. Faz parte do movimento Nova Era. Exercícios espirituais como yoga, meditação, essas coisas transcendentais, místicas, espiritualistas. Ellen White viu que isso ia ser uma estratégia de Satanás para tentar destruir os adventistas do sétimo dia. É a famosa apostasia alfa e ômega, quando Kellogg tentou introduzir na igreja um conceito espiritualista de Deus, e ela denunciou o erro que Kellogg estava tentando introduzir no nosso meio. Inclusive, Deus pesou a mão sobre a casa publicadora na época, dos Estados Unidos. Isso mostra como ele ama essa igreja, ele está na frente dessa igreja. E ela diz que, embora a igreja pareça que vai cair, ela não cairá, amém? Amém. Porque essa igreja é a igreja do Senhor. Eu não tenho dúvidas disso. Mas é exatamente por isso que o diabo odeia tanto a nossa igreja. Então, pesou a mão, queimou a casa publicadora.
queimou o hospital liderado por esse homem. E ela disse, quando ela viu o que ele estava tentando introduzir, ela disse assim: esse é só o alfa, o ômega viria e eu teria pelo nosso povo. Então, vamos entrar agora aqui, nós encerrarmos. O título da mensagem é Laodiceia e Pensamento Pós-Moderno. E agora nós definimos o pós-modernismo. Entendemos um pouco do que é o pós-modernismo. Vimos que não existe distinção entre verdade e mentira, certo e errado. É um texto da irmã White, mas agora eu quero que vocês prestem atenção nisso. A Bíblia, ela mostrou como o pensamento pós-moderno seria o pensamento dos últimos dias. Olhem só, irmãos. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 até o 5. Sabe, porém, isso. Nos últimos dias, Paulo está falando sobre os últimos dias. Aí olha como ele vai descrever. Sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem. Segue isso. Traidores, atrevidos, infatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Agora uma pausa. Aí nós poderíamos ler esse texto e chegar à seguinte conclusão: Paulo está descrevendo o mundo. Paulo está falando sobre o caráter do mundo, não da igreja. É do mundo ou é da igreja? Como eu sei que é da igreja? Tendo forma de piedade. É aqui que está o segredo. Forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder. Foge também disso. Então Paulo escreveu o pensamento pós-moderno nesse texto, mostrando uma geração sincrética, que tem forma de piedade, tem uma aparência santa, mas que por dentro são lobos, monstros a Bíblia está mostrando. Orgulhosos, egoístas, avarentos, traidores. Não vai. Sabe o que mais me assusta dessa geração? Qual foi o principal pecado de Sodoma e Gomorra? O principal pecado de Sodoma e Gomorra, qual foi? Que a gente sabe. Prostituição, sodomia, homossexualismo, fornicação, adultério, pecados sexuais. Foram os principais pecados que levaram Deus a destruir essas cidades da planície. Eu sabia que tem um adendo aí, um agravante. Olha o problema de Sodoma e Gomorra. Não tinha Facebook na época, mas olha o que eles faziam. O aspecto do seu rosto testifica contra eles. E como Sodoma, faziam o que com o pecado? Publicam o pecado. É isso que me dá mais pavor dessa geração. Não estou com o meu celular. Nós temos jovens hoje, crianças com 3 anos de idade, que não têm acesso à internet, celular, onde o pecado está ali enfiado, onde o pecado está se alastrando, e os pais não estão vendo. Os pecados sendo publicados. Aquela jovem, que alguns dias atrás, lá no Rio de Janeiro, sofreu estupro. Vamos entrar aqui nos méritos dos motivos. Vamos apenas analisar a monstruosidade, a bestialidade que foi cometida ali. O vídeo foi para a internet. E aí o vídeo começa a circular para um lado e para o outro, e às vezes está no celular do teu filho, da tua filha, publicando o pecado, não só no Facebook, não só na internet, nas novelas, nos filmes, os pecados estão sendo publicados, enquanto a lei diz não adulterarás. Na novela eu sou estimulado a torcer para que uma mulher, que o marido não dá atenção para ela, mas tem outro galã maravilhoso, que dá toda a atenção, que se dedica por ela, que dá flores para ela, coisa que o marido já não faz mais. Nós somos estimulados pela publicidade a torcer pela traição. Nosso coração acelera, a gente fica emocionado, muitas vezes até choramos. O inimigo está brincando com os nossos sentimentos e com a nossa vida. Enquanto nós viemos aqui sábado na igreja, quarta na igreja, o pastor prega, o ancião prega, mostrando que não adulterarás.
sede santos, nós vamos para casa e nos alimentamos com todo tipo de depravação que possa ser mencionada. E Laodiceia? Laodiceia é a geração pós-moderna. Das 7 igrejas do Apocalipse, Laodiceia é qual? É a última. A última igreja. Depois de Laodiceia não existe outra. São 7 períodos da história da igreja no planeta Terra. Eu não tenho dúvidas. Nosso Deus, que é onisciente, que conhece o fim desde o princípio, Deus já sabia qual seria a geração que estaria vivendo hoje. Ele só não chamou de pós-modernos. Ele chamou de Laodiceia e ele descreveu o que significa ser Laodiceia. Apocalipse 3,14. Ao anjo da igreja de Laodiceia, escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Comentário breve. Laodicaios é o nome grego transliterado como Laodiceia. Lau, povo. Dicaios, ou dicaios, significa juízo. Laodiceia é o povo do juízo. Laodiceia é o povo do juízo. Então, por isso que Jesus já começa a carta dizendo que ele é o quê? A testemunha. Porque no juízo precisa de testemunha. Então, ele chega para mim, para você, e ele diz assim: eu sou a testemunha fiel. Preste atenção no meu diagnóstico. Por mais que você pense, você é diferente. Enxergue o que eu vou dizer. Versículo 15. Conheço as tuas obras, que nem és quente nem frio. Quem dera fosses quente ou frio. Verso 16. Assim, porque és morno, estou a ponto de vomitar. A ponto de vomitar. A geração de Laodiceia é uma geração neutra. Estão vendo como é a geração pós-moderna? Ela não é fria e nem é quente. Ela é neutra, é sincrética, é relativista, é pluralista, é ecumenista. Essa é a geração Laodiceia. É morna. Eu não tenho como entrar hoje e explicar para vocês o que significa um cristão frio, um cristão quente e um cristão morno. Gostaria, mas não há tempo. Precisaríamos de um estudo só para explicar isso. O que é um cristão quente, frio e morno. Importante. É a carta para nós. Para a última igreja, o último. Sincrético, pós-moderno, morno, que fica no meio, não é absoluto. Não tem verdade absoluta, fica no meio. Agora, quando eu fui pesquisar no Espírito de Profecia, Mensagens Escolhidas, volume 2, capítulo 7. A mensagem aos laodiceanos aplica-se aos adventistas do sétimo dia que têm tido grande esclarecimento e não têm andado aonde? Para quem é a advertência a Laodiceia? Segundo a irmã White, para quem é? Eu não gosto muito do nós. Às vezes eu uso para suavizar algumas coisas que eu falo aqui. Mas nesse caso, é para mim. É para mim. Mas o texto diz que não há esperança. Como que não há esperança? Não há esperança? Nós estamos todos condenados, perdidos? Não há esperança para nós como um povo? Eu acabei de citar para vocês que a irmã Adi diz que parece que a igreja vai cair, mas não cairá. E como pode ela dizer que não há esperança para você? Parece contraditório isso. Existem duas coisas em relação a Laodiceia. Uma coisa é o período de Laodiceia, outra coisa é a condição de Laodiceia. Eu estou vivendo no período de Laodiceia, mas jamais devo permanecer na condição de Laodiceia. Ah, mas se eu não devo permanecer na condição de Laodiceia, que condição de qual que eu tenho? Olha o desafio. Vivendo num mundo plural, sincrético, absoluto, relativo. O nosso grande desafio
é viver uma verdade absoluta. Eu acredito que não existe nenhuma igreja que tenha uma verdade tão absoluta como a igreja que venceu essa vida. Nossa verdade é muito diferente. Juiz investigativo. Eu gravei um vídeo esses dias falando sobre o juiz investigativo. Tiveram pessoas, inclusive da nossa igreja, membros, assim, isolados, discordaram, só faltaram xingar. Não porque nós somos julgados pelas obras, mas nós somos julgados pelas obras de Jesus. Desculpa que o povo está dando para não viver uma vida de conversão, julgado pelas obras de Jesus. Se eu sou julgado pelas obras de Jesus, quem que vai se perder? Ninguém. Eu sou justificado pelas obras de Jesus, mas julgado, eu sou julgado pelas minhas obras. Ou melhor, pelas obras que Cristo faz na minha vida. Ele mesmo disse: eis que venho sem demora, e comigo trago o galardão que tenho para dar a cada um segundo a sua obra. Então, é um desafio muito grande. Viver uma verdade absoluta no meio de uma geração relativista. É por isso que Paulo diz no livro de Romanos: eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Deus quer essa experiência para nós. O mundo precisa que a fé adventista do sétimo dia brilhe. Lembra daquela música, aquele louvor antigo que nós cantávamos? Senhor, eu quero brilhar por ti quando o mundo se apagar. Chegou a hora. O mundo está se apagando. Não há mais esperança. As pessoas estão buscando esperança naquilo que não oferece esperança. Não há mais esperança para esse mundo. Stephen Hawking, um cientista que vive uma vida vegetativa, sentado numa cadeira de rodas, não conseguiu encontrar na ciência a cura nem para a sua enfermidade, está tentando ver como preparar uma nave espacial para levar a humanidade para viver em outro planeta, porque no nosso mundo já não há mais sustentabilidade. O mundo precisa de esperança, o mundo precisa do Evangelho, o mundo precisa de Jesus Cristo, o mundo precisa da verdade. O mundo não pode sustentar uma igreja morta. Nós precisamos, pela graça de Cristo, mudar a nossa condição agora para vir para uma lei do Deus. Jesus Cristo não abandona a sua igreja no mundo. E sabe qual é a maior prova disso, que eu disse? Por mais que o pensamento pós-moderno tenha jogado Jesus Cristo para fora, a Bíblia diz: nosso Senhor nos ama. Ele está batendo na porta do coração de cada um de vocês, pedindo para Ele ser soberano e deixar com que essa verdade absoluta que está escrita aqui na Bíblia, ela se torne uma verdade absoluta. Isso é Jesus Cristo. É isso que Ele vai fazer com todos aqueles que se entregarem a Deus. Não é maravilhoso? O povo que entrar desmola muitas vezes. Ele não desiste da sua igreja. Não, luta por ela e vai até o fim.